Você sabia que o sal, quando está em água, ele conduz eletricidade, mas quando ele está sólido, ele não conduz? Quer entender por que isso acontece? Então continue assistindo o vídeo que depois da vinheta eu vou te explicar. Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas, focando na ligação iônica. Mas antes de começar a assistir o vídeo, aproveita para já se inscrever para você não esquecer no final. Então vamos começar a nossa aula. Então, gente, vamos começar entendendo por que os átomos se ligam, né? Por que é preciso formar ligações químicas? Então, nós temos aqui uma tabela periódica, né? Na tabela periódica, nós temos vários elementos químicos. Essa família aqui, ó, a família 18, que é chamada de gases nobres, eles são os elementos químicos que possuem estabilidade. E eles, tirando o hélio, que tem 2 elétrons na última camada, todos eles têm 8 elétrons na última camada, que é chamada camada de valência. E por isso eles têm maior estabilidade. Então, todo o restante da tabela periódica, né, todos os outros elementos, eles buscam essa estabilidade. Então, para maior estabilidade, eles vão fazer ligações químicas. E para isso eles vão seguir a regra do octeto. Então, eles querem fazer ligações químicas para ficar com 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência, tá? Então, nós temos aqui a ligação iônica e a ligação covalente, que segue essa regra do octeto. Então, hoje nós vamos ver a ligação iônica. Então, vamos lá. A ligação iônica, ela acontece pela doação ou por receber elétrons. Então, um elemento químico, ele vai ganhar elétrons e o outro vai perder, tá? Então, ó, eles querem ficar com 8, certo? Na última camada eletrônica, todos que estão na família 1A, eles têm 1 elétron na última camada. Todos que estão na família 2A têm 2 elétrons na última camada. Os de transição, eles podem variar e aqui na família 3A, eles têm 3 elétrons na última camada. Esses aqui, eles têm muito pouco na última camada, não é? Então, para eles, é favorável ganhar para chegar até 8? Não, porque a camada anterior deles já tem 8 elétrons. Então, é mais fácil eles perderem, tá? Então, esses que eu representei são os metais. Então, os metais, eles vão tender a perder elétrons. E os ametais, quem são os ametais? Os ametais são aqui, ó, essa família aqui. Então, essa família, eles têm 7 elétrons, que é a família dos halogênios. No outro, ó, família dos calcogênios, eles têm 6 na última camada. E aqui eles têm 5 e aqui 4. O 4, gente, vai depender, tá? Mas vamos focar aqui no 5, 6 e 7. Então, esses, eles tendem a ganhar elétrons, porque eles já estão muito próximo do 8. Então, para eles, compensa muito mais ganhar do que perder elétrons, tá? Esses são os ametais. E como é que nós vamos fazer a ligação iônica? Nós vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o sódio e o cloro. O sódio está na família 1A. Então, o sódio, ele tem 1 elétron só na última camada. Vou representar aqui a última camada com um pontinho. O cloro, ele tem 7. Então, vou representar aqui, ó, 7 pontinhos. Aqui 1. Olha só, o sódio, ele quer perder um elétron, porque a camada anterior dele já tem 8. E o cloro quer ganhar esse 1 elétron. Então, eu vou pegar e doar esse elétron.
o sódio vai doar um elétron para o cloro. Então, nós podemos escrever como Na mais 1, porque ele perdeu 1, e Cl menos 1. E aí, nós podemos escrever que a fórmula vai ser NaCl. Então, vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar o alumínio e o enxofre. Então, o alumínio, ele está na família 3A, então ele tem 3 elétrons na última camada. O enxofre, ele está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Então, vou desenhar aqui o 6. Então, olha só, o alumínio, ele tem só 3, então ele vai querer doar. Então, vai doar aqui. Vai poder doar mais 1. O enxofre já ficou com 8, mas ainda tem um elétron do alumínio. Então, nós vamos precisar de um outro enxofre. Então, vou desenhar aqui, ó. Aí, agora vai vir mais um para cá. Só que o enxofre agora não tá com 8 ainda. Então, eu vou precisar de um outro alumínio. Então, vou colocar os 3 dele aqui. Então, dou mais um. Aí, o alumínio ainda tem 2, então vamos precisar de um outro enxofre. Então, de novo, 6 elétrons aqui. E agora, pronto, todo mundo está com 8, né? Então, vamos escrever a fórmula, ó. Vai ficar Al2S3. Nós usamos 2 alumínios e 3 enxofres, então, assim que vai ficar a fórmula. Sempre o metal vem primeiro e depois o ametal. E aqui, gente, tem uma forma de fazer bem mais rápido. Que nem, olha, o alumínio não tá na família 3A, então eu vou colocar aqui, ó, 3 em cima e ele tá querendo perder. Então, se ele perde, ele fica positivo. O enxofre, ele tá na família 6A, então falta 2 para o octeto. Então, vou colocar 2 menos, significa que ele precisa ganhar 2. E agora eu vou cruzar as cargas. Então, ó, vai ficar Al2S3, que é a mesma fórmula que nós encontramos anteriormente, certo? Entendido? Essa fórmula que nós colocamos todos os pontinhos é chamada de estrutura de Lewis, ou estrutura eletrônica, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora vamos falar das características da ligação iônica. Então, gente, lembra que eu falei com vocês lá no inicinho do vídeo que quando coloco o sal em água, ele conduz eletricidade, mas quando ele está na forma sólida, ele não conduz? Então, isso acontece porque o sal, que é o NaCl, que é justamente esse que eu deixei aqui a figura, que é o sal de cozinha, né? Tanto para ele quanto para qualquer composto iônico, o que nós vamos ter é que o NaCl, quando é colocado em água, ele vai ficar Na mais Cl-, certo? Então, vai ocorrer uma separação das cargas. Então, ó, e a água, ela vai solvatar, é como se eu tivesse um sódio aqui, e um sódio, e várias moléculas de água ao redor. Um cloro, aqui mais e aqui menos, e várias moléculas de água ao redor. Então, se eu tenho carga positiva e negativa, consegue passar uma corrente elétrica, então ele conduz a eletricidade. Quando ele está na forma sólida, ele fica na forma de cristal e o NaCl fica na forma cúbica, tá? Mas dependendo do sal pode ficar em outra forma. Mas nessa forma cúbica fica tipo NaCl, Cl, Cl, NaCl. Então, nessa forma aqui, nós não temos esses íons. Então, ele não conduz a eletricidade. E aqui, o que eu mostrei para vocês é chamado de dissociação, tá? Eles vão pegar os íons que já existem na própria estrutura e separar.
tá? Então aqui é uma dissociação. E por isso que é solúvel em água, conduz eletricidade quando dissolvido e ele vai ser cristal, tá? Como eu já falei, e ele ainda possui alto ponto de ebulição. Por quê? Se nós temos aí o sódio positivo e o cloro negativo, cargas opostas se atraem, não é? Então nós temos atração aí por cargas, então eles vão ficar fortemente ligados. Então por isso que o ponto de ebulição ele é alto. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!